Se você puder ficar de pé, fica de pé. Quero te convidar a levantar sua mão bem alto, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu quero te convidar a abrir os teus lábios e começar a adorar o Santo dos Santos. Abra os seus lábios, comece a exaltar o nome do Senhor aqui neste lugar. Abra os seus lábios. Santo, Santo, Santo. Deus, Tu és soberano. Nós estamos adiante do Deus Todo-Poderoso. Nós somos tão pequena. Espírito Santo, como precisamos de Ti. Tu tens a liberdade neste lugar. Espírito Santo, vem sobre esta igreja. Vem sobre nós. Sopra o Teu fôlego, sopra o vento do Teu Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus, como labaredas. Vem como fogo. Oh Espírito Santo de Deus, nós Te adoramos. Nós estamos aqui por Ti. Nós estamos aqui para exaltar o Teu santo nome. Dizer, Senhor, que não existe ninguém igual a Ti, Senhor. Oh, nem na terra, nem no céu. Tu és, Senhor, o alfa e o ômega, o início e o fim. Espírito Santo de Deus, o que seríamos de nós sem a Tua presença? Oh Espírito Santo de Deus, o que seríamos de nós, Senhor, sem o Teu fogo, Deus? Oh Rabaxerecandalá, enche este lugar com a Tua presença. Incendeia cada mulher aqui, Senhor Jesus, nos enche, Senhor, mais e mais. Nós não viemos aqui assistir, nós viemos aqui adorar o Rei dos Reis. Oh Rabaxerecandalá, seja exaltado neste lugar, Senhor. Fala conosco nessa tarde, Senhor. Alinha o nosso coração ao Teu coração, Senhor. Nós não queremos, Senhor, sair, Senhor, como entramos, Senhor. Nós queremos ver a Tua face, Senhor. Queremos ver os olhos de fogo, Senhor. Queremos ser marcados, Senhor, pela Tua presença. Oh, Darabaxerecandalai. Santo Tu és, Senhor. Toma o Teu lugar de honra aqui neste lugar, em nossos corações, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor mais forte, porque Ele merece. Aleluia, aleluia. Oh meu Deus, dá um abraço na irmã aí. Oh, diz pra ela quanto ela é linda, cheia do Espírito Santo. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar. Aleluia. Meu Deus, se puder aumentar um pouquinho o retorno para mim, eu agradeço. Eu gosto de retorno alto aqui para não ter que gritar muito. Que coisa boa. Boa tarde, mulheres. Boa tarde. Graça e paz. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui nessa tarde com mulheres tão preciosas, uma conferência tão linda feita para o nosso Senhor. Um dos atributos de Deus é a beleza, e a gente pode ver a beleza, não apenas na decoração e na excelência de tudo, mas em cada uma de vocês, porque vocês são imagem e semelhança do Senhor. Vocês são lindas, louvado seja o Senhor pela sua vida que está aqui. Para quem não me conhece, então, eu sou a pastora Rafa, pastora lá na Lagoinha Paulina. Alguém já foi lá nos visitar? Alguém já esteve lá? Meu Deus, um dia que vocês estiverem na região, vão lá em nome de Jesus. Vou recebê-las com muito carinho. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou pastora lá, sênior da igreja. E também tenho uma comunidade, assim como foi citado, específico para líderes e pastoras. Falo muito acerca disso. E eu trouxe aqui alguns livros, que eu também sou escritora, gente, de uma pessoa improvável. O Senhor arrancou, tirou, trouxe para a luz, né? Nos transportou para a luz e encheu do Espírito e falou: você, que é uma improvável, será uma mulher que brilha, assim como você. Eu vim te dizer que muitas vezes a gente olha para a nossa improbabilidade, sabe? A gente olha para a nossa incapacidade, a gente dá desculpas para o Senhor, como muitos personagens da Bíblia que a gente conhece, Jeremias, Gideão, né? Moisés. Meu Deus, poderia ficar a tarde toda citando aqui. E eu sou uma dessas, assim como você, que é capaz pela obra do Espírito Santo. Porque se tira o Espírito Santo da gente, não sobra nada, amém? Então vocês vieram aqui para assistir e ouvir a palavra do Senhor, porque de mim, Senhor, o que tem de bom é o Espírito Santo. E essas são obras do Espírito Santo, e eu trouxe algumas aqui.
A primeira delas que eu quero apresentar para vocês, o devocional da Mulher Shine. Esse devocional eu sou uma das co-participantes, então são 37 pastoras de Lagoinha Global, do mundo todo, né, que escreveram um devocional, né, são 365 dias, tem espaço para anotações, eu acabei trazendo aqui para vocês, eu faço parte de uma das autoras, e esses dois aqui foi eu, né, o Espírito Santo, através da minha vida, que aprove o Senhor entregar essa mensagem, eu digo assim. O primeiro livro que o Senhor me entregou foi Mulheres que Muito Amam, que está baseado lá em Lucas 7, da mulher do vaso de alabastro. Uma mulher, tem duas mulheres, né, que derramam o perfume, mas essa mulher é aquela que não tem nem nome citado. Ela é uma improvável. Muitos historiadores, teólogos acreditam que ela era uma prostituta, tamanho, né, quando as pessoas olhavam para ela e viam dela uma pecadora. E essa mulher, ela numa casa de fariseus, ela atravessa olhares tão preconceituosos com o objetivo, derramar o que ela tinha de mais precioso aos pés de Jesus. Ela foi adorar Jesus. E eu me vejo nessa mulher, eu creio que você também. Mulheres que foram feridas, julgadas muitas vezes, né, encontradas por Cristo, e a única coisa que podem responder ao Senhor Jesus, ao tremendo amor que Ele tem, é o amor a Ele também. Então, por ela entender o quanto foi perdoado, muito foi perdoada por Jesus, ela muito ama a Ele. Esse livro vai falar como viver a plenitude do seu propósito através do perdão e do amor de Jesus. Um livro muito inspirador e lindo para ativar a sua vida, para viver todos os propósitos de Deus. E também ele é muito evangelístico, porque fala muito do amor de Jesus. E nesse ano, o Senhor me entregou o devocional aos pés de Jesus, que foi ao tema da conferência, Mulheres que Muito Amam aos pés de Jesus. E ele se complementa com o livro de Mulheres que Muito Amam. É um devocional de 31 dias de cura, uma jornada mesmo com Deus. E a gente tem tanto testemunho que eu nem sei dizer, de mulheres que foram encontradas no secreto pelo Senhor. Então, detém lá fora, acho que está lá fora, Mê? A pastora Mel estará lá. Amo você, obrigada por ter me acompanhado. E ela estará lá, se você quiser adquirir, dar de presente para alguém. Amém? Vamos para a palavra? Amém. Você pode pegar a sua Bíblia. Abra em Lucas 15. Meu Deus, que palavra da pastora Ana Paula. Eu estou aqui assim, falei com a pastora Mel, enquanto ela ministrava a palavra, eu falei, o Espírito Santo é maravilhoso, né? Ele tem um objetivo na qual ele deseja falar conosco nessa tarde. A palavra que o Senhor me entregou muito se complementa com a da pastora Ana Paula, e ela disse que não teria tempo para se aprofundar em determinado assunto, e eu falei, meu Deus, é isso, porque eu trouxe essa palavra, então eu tenho certeza que Deus está neste lugar, e tem algo incrível para trabalhar em mim e em você. Amém? Será que você pode acompanhar então Lucas 15, nós vamos ler versos 8 ao 10. Olha só o que diz a palavra. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, já por essa palavra, Senhor Jesus, que será ministrada. Me esconda atrás da cruz, Senhor, que eu possa entregar, Senhor, aquilo que está no teu coração para todas nós, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, tocando cada coração, preparando a terra, o solo de cada coração que aqui está. Que essa palavra venha como semente, encontrando um solo fértil em cada coração, para que ela possa ali morrer, enraizar, crescer e frutificar no nome de Jesus. E eu te peço, Espírito Santo, que se há alguma perturbação, preocupação que está tentando aqui as minhas irmãs, vai embora agora em nome de Jesus, está repreendido, para que nós possamos receber tudo que o Senhor tem para nós em nome de Jesus, amém. Diga assim, essa palavra é para mim. É importante a gente já começar assim, porque quando eu estava orando ao Espírito, eu pedi, Senhor, fala conosco na tarde de sábado, aquilo que está no teu coração e que o Senhor precisa trazer para nós mulheres, para nós aqui que estamos. E não é para o vizinho, não é para o marido, não é para quem não está aqui, é para você, é para mim essa palavra. Porque nós tendenciamos a, quando chega uma palavra, a gente fala assim, fulano devia estar aqui. Não,
é para a gente, em nome de Jesus. Nós estamos aqui diante de um dos textos mais preciosos do Evangelho de Lucas. E quando a gente lê o capítulo 15, Jesus, ele nos conta três parábolas de que algo se perde. A primeira delas é a ovelha perdida, depois é a dracma perdida, e depois, um pouquinho mais adiante, vai falar do filho pródigo. E quando a gente pensa em algo que se perde, muitas vezes a gente imagina, assim como do rebanho, né? Ele saiu, se perdeu, ou foi para algum lugar distante. Mas nesta parábola em específico, da dracma perdida, a dracma, ela não se perde no campo, ela não se perde longe, ela não se perde no mundo, ela não se perde na rebeldia, ela se perde de onde? Dentro da casa. É muito forte. Porque muitas mulheres não estão se perdendo lá fora. Algumas têm se perdido dentro de casa. Pouco a pouco, dentro do casamento, dentro de uma rotina, dentro, muitas vezes, da vida espiritual, dentro da igreja, muitas vezes. Sabe, quantas de nós nos sentimos assim? Muitas vezes nós não estamos distante da igreja, mas nós estamos distante do fogo do Espírito Santo. Quantas de nós não estamos longe da Bíblia, mas ela fica por muito tempo fechada? Muitas de nós não estamos longe da família, mas emocionalmente desligadas do nosso cônjuge, dos nossos filhos, existe uma distância. A dracma na cultura judaica, ela fazia parte de um colar de moedas que representava o dote de uma mulher. Era um símbolo de um valor e da sua identidade também. E o valor de cada dracma ali era aproximadamente de 1 denário, que significava um dia de trabalho. Mas a moeda ali perdida, ela representa não apenas um prejuízo financeiro ali para aquela mulher, mas também a perda de uma parte da história dela e também da sua identidade. É como se nós perdêssemos algo ou quem somos em Deus. Olha que forte isso. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa tarde, porque a dracma, ela não se perdeu no mundo, ela se perdeu em casa. E muitas das vezes nós somos essas mulheres que temos deixado alguns valores se perderem até mesmo dentro da igreja, da nossa casa. Elas estão sendo perdidas, a gente tem deixado cair ao chão. Nós não podemos perder aquilo que é eterno, aquilo que é importante para Deus, por aquilo que é passageiro. Muitas vezes nós estamos sendo essas mulheres tolas que temos nos distraído com coisas passageiras, quando o Senhor nos atenta. E essa tarde é uma tarde de alinhamento. Essa palavra é uma palavra de alinhamento, para que o Espírito Santo possa encontrar em nós um coração aberto, para que Ele possa revelar a vontade dEle, e a gente estar apta para sermos alinhadas por Ele. Porque, como nós aprendemos, né, acho que desde de pequenininhos, Jesus não é alguém que vai chegando, abrindo a porta, sabe, entrando, invadindo. Jesus é aquele que bate a porta, e nós abrimos se nós desejamos a porta. Eu creio que o Senhor encontrará hoje corações com as portas escancaradas, para que Ele possa entrar e fazer uma grande faxina em nós, em nome de, colocar as coisas que estavam em desordem, em ordem, em nome de Jesus, amém? Eu não acredito que você se inscreveu numa conferência simplesmente porque era bonito, porque era de brilho. Eu creio que você se inscreveu porque você está buscando mais de Deus. Talvez você esteja assim perdida, não sabe onde você errou, que caminho tomar, o que deve fazer. E você falou, eu vou para uma conferência, porque conferência vem da palavra conferir. Então eu venho para uma conferência para quê? Para conferir. Para que conferir meu coração, conferir a minha vida, conferir como que eu estou diante do Senhor, alinhar a minha vida para que eu possa agradar ao Senhor e estar no centro da vontade dEle. E quando nós nos inscrevemos, abrimos o nosso coração, quero aprender mais, a gente diz, Senhor, eu estou aberta, dou o que doer, amém? Mas me coloca no centro da tua vontade. Muitas estão perdendo a família. E isso é muito forte, porque o Senhor tem
O Senhor tem ministrado ao meu coração algumas semanas sobre isso, porque muitas mulheres têm perdido as suas famílias, o seu casamento, em nome de Deus. É muito forte, né? Quando a gente ouve falar assim. Mas muitas de nós estamos vivendo uma vida de tanto ativismo religioso, que não tem a ver com intimidade com o Espírito Santo e com Deus. Nós achamos que fazer nos torna alguém, quando na verdade é quem somos de fato, até mesmo com os nossos. A Bíblia vai dizer que o homem descrente, ele é ganhado para Jesus quando a mulher fica em... É difícil, né, mulher? Nessa hora a gente fica em silêncio, mas a gente fala bastante. Eu vim aqui com muito temor, tá no meu coração. Não é para trazer peso sobre você, mas é para te chacoalhar, para que você compreenda que o inimigo tem entrado em nossas casas para destruir. E sabe qual é o primeiro ministério? Assim como a pastora Ana Paula disse, ela falou, nem vou conseguir falar muito. Eu falei, pode deixar que Deus já falou no meu coração. É a família, porque o primeiro chamado nosso é cuidar dos nossos. É o nosso cônjuge. Deus em primeiro lugar. Depois é a nossa família. Nós temos invertido a prioridade em nome de Deus. Mas Senhor, eu estou fazendo a tua obra, pois você sabe o que vai acontecer nos últimos dias, que muitos dirão, mas eu profetizei em teu nome, Senhor. Mas eu expulsei demônios em teu nome, Senhor. E o Senhor vai falar, mas eu não te conheço, aparta-te de mim. Olha, você consegue compreender que linha tênue que nós estamos, mulher? Onde a nossa vida, ela precisa caminhar com a sabedoria divina, não é sabedoria terrena. É discernimento espiritual, não é achismo e nem conselhos de colegas. Porque infelizmente, dentro das igrejas também, está sendo contaminado uma ideologia e uma visão secular e mundana. Ei, mulher, teu marido te impede de ir para a igreja? Troca, separa. Então cadê a base bíblica, quando a Bíblia vai nos dizer, fique em silêncio, ganhe o seu marido com os frutos da tua vida, cuide dos teus filhos. Eu acho que é só em Paulínia que tem isso. Mas muitas vezes na nossa casa, a gente, por exemplo, recebe as irmãs para uma oração, um tempo de mesa, né? E quando a irmã derruba um suco na mesa, não se preocupe, a gente já se levanta, vai lá, pega o guardanapo, limpa rapidinho, não fica constrangida, quebra um copo, está tudo bem, não se preocupe, mas vai um filho, um marido, eu não sei os seus, mas o meu é assim, ele vai tomar um leite, aí ele mistura lá com o Nescau, porque ele gosta, mistura a colher, e ao invés de ele, sei lá, lamber, colocar no prato, ele coloca a colher suja lá na toalha limpa. Você respira fundo. Que custa você passar na boca ou colocar no prato? Quem está comigo? Você percebe que muitas vezes nós damos valor e tratamos com honra mais os de fora que os de casa. Eu estou falando isso porque Deus também já puxou minha orelha. Filho, segura direito isso aí. Mas a gente não fala para a irmã, segura direito isso aí. Fala para ela, segura direito isso aí. Segura essa palavra em nome de Jesus. O tema é brilhe para não se perder. Eu não falei. Brilhe para não se perder. Acenda a sua lâmpada, varra o chão. Resgate o que ainda pode ser resgatado. Infelizmente, para algumas já se perderam o casamento. Mas eu vim te dizer, dá tempo ainda de você aprender e fazer diferente. Porque o Senhor manda dizer para cada uma que ainda dá tempo. Ainda dá tempo para Ele alcançar a sua vida com mais unção, com mais presença, encher a sua lamparina com o óleo dEle. Ainda dá tempo dEle restaurar o seu casamento se está por um fio. Ainda dá tempo dEle salvar os teus filhos. Ainda dá tempo para Ele curar as tuas feridas. Ainda dá tempo para você colocar a casa em ordem e brilhar para Ele, através da sua vida. Primeiro na sua casa, ajeitando dentro. Sabe o que é interessante? Porque quando a moeda ela cai e ela se perde, ela perdeu valor? Não. Eu vim dizer para você isso, mulher. Talvez você esteja caída em algum buraco, escondida, mas você ainda tem valor.
Deus está dizendo, esse não é o fim. Talvez você teve muitas escolhas erradas até hoje, e consequências que você hoje tem vivido por causa de escolhas que você fez, e talvez você caminha encurvada com dor, com culpa, com condenação. Eu vim te dizer que se você se arrependeu verdadeiramente, você confessou, abandonou esse erro, o Senhor é fiel e misericordioso para arrancar esse peso da sua vida e você começar a caminhar e brilhar para Ele. Mas muitas de nós andamos como corcundas, condenadas, acusadas, culpadas. Eu vim te dizer que com Jesus dá para ser tudo novo. Mas não dá para ser tudo novo você fazendo as mesmas coisas erradas. Precisa permitir que Deus acenda a luz para que Ele possa olhar para o seu coração. Assim como o salmista diz, Senhor, examina o meu coração e vê se há algum caminho mal. Será que podemos orar e pedir isso para Ele? Nós precisamos e devemos, porque nós não prestamos, gente, nem para se arrepender. Você sabia? Quando Jesus me encontrou, não sei se você sabe do meu testemunho, mas eu não nasci num berço evangélico, eu não nasci nos preceitos da palavra. Então eu fui encontrada por Jesus, eu tinha 17 para 18 anos, e eu já tinha vivido muita coisa do mundo. Por que eu não conhecia Jesus? Os meus valores não eram os valores de Jesus. Eu era perdida, eu fazia muitas coisas no mundo, eu me enfiei literalmente no mundo. E eu me lembro que eu namorava um rapaz que era um desviado. E ele falou assim para mim, me chamaram para ir para um acampamento, e eu vou da igreja. Eu falei, o quê? Eu achava tudo bizarro da igreja. Eu só pensava assim, o povo faz lavagem cerebral na igreja. Eu pensava, todo pastor rouba, eu nunca vou pisar numa igreja. E esse rapaz falou para mim, mas eu vou, você querendo ou não. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, eu vou para vigiá-lo. Mas aí eu fui lá, eu fui encontrada por Jesus. E por que eu digo isso? Porque eu jamais imaginaria que o Deus que nós servimos é um Deus perdoador, um Deus que me ama da maneira que eu sou, um Deus que me ama, sabe, independente do estado que eu estava. Ele me encontrou de fato. Por quê? Porque não fui eu que fui atrás dele. Eu estava num estado pecaminoso terrível, de sujeira, mas Ele me encontrou. Ele fez com que eu me arrependesse. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você esteja tão indiferente hoje, porque você permitiu através de brechas que o pecado entrasse na sua vida, e hoje você não consegue sentir mais a presença. Muitas vezes você entra e sai da igreja, mas foi tão machucada, você está tão distante do Espírito Santo, que Ele não está conseguindo encontrar um espaço. Mas eu vim te dizer que até para você se arrepender, Deus, Ele faz em sua vida, e Ele está aqui agora nesse ambiente, porque você tem valor, e Ele vai, assim como essa mulher, até o fim para te encontrar. E é isso que eu vim falar. Primeiro ponto, você tem valor. Não negocie a sua dracma. Jesus usa a dracma para nos mostrar que aquilo que se perdeu tinha valor. Você tem valor para Deus porque Ele te escolheu como uma filha. Você tem ideia disso? A gente não é simplesmente servo. Deus não nos criou simplesmente para adorá-lo. Ele nos adotou como filhos. Filho tem herança. Todas as promessas liberadas para Abraão são para mim e são para você. A nossa descendência é abençoada. Você precisa viver uma vida em que você crê nessas verdades para mim e para você. Você tem valor como esposa. Muitas de nós temos vivido uma vida comum. É o que a pastora Ana falou. Não faz a diferença. Se você entendesse de que você foi feito com uma função, que é ser uma ajudadora idônea ao lado do seu marido, de que você não tem ideia do quanto uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. Do quanto uma mulher posicionada, quando diz sim ao Senhor. E quando eu digo sim ao Senhor, não é simplesmente para obedecer à vontade dEle, mas é para ser cheia do Espírito Santo, ao ponto das pessoas olharem e falar assim, nossa, não dá nem para brincar disso com ela. Não se brinca com as coisas de Deus. Você está me compreendendo? A gente precisa ser posicionada ao ponto dos nossos maridos estarem seguros de poderem abrir o coração deles na própria casa. Mas muitas vezes eles não encontram um lugar de refúgio no próprio lar, porque é um campo de batalha.
a mulher já está assim, ó, acho que é só comigo que acontece. Eu me lembro quando eu estava perturbado uma vez, crente, tá? É isso que a palavra está dizendo, porque muitas vezes a gente se perde dentro da nossa própria casa. Porque o inimigo tem tentado e tem encontrado brecha em muitas de nós. E eu me lembro que houve um tempo que eu era recém-casada. E você sabe, né? Você que casou. No começo é bem difícil. Eu venho com meus hábitos e minha cultura na casa, ele vem com as dele, aí chega lá e começa a dar atrito. Porque de que é o certo? Precisa se conversar, precisa começar a formar uma nova tradição, hábitos no lar. E eu me lembro que eu já estava assim, irritada com algumas coisas, e eu estava uma vez cozinhando o inimigo na minha cabeça. Porque o inimigo vai na cabeça, né? O inimigo na cabeça, porque é um campo de batalha que existe na nossa mente. E o inimigo aqui, quando você baixa a guarda, minha querida, ele se instala. E a mentira que ele libera sobre os seus pensamentos começa a se tornar uma verdade. A verdade instalada na sua cabeça, ela começa a se tornar um comportamento. Olha que perigo. E eu me lembro que ele com mentira. Quando meu marido chegou, já estava lá armado. Aqui, ele nem sabe o que está acontecendo, só sei que ele ouviu. Um monte de coisa. Parece que você resgata coisa lá do passado, começa a trazer tudo. Por quê? Porque o inimigo quer confusão. O inimigo quer incendiar as nossas casas com discussões, com facção, com divisão. Ele faz isso. E começa a confusão. E a gente sempre vai achar que tem razão. Você está compreendendo que uma das estratégias que Deus dá para a mulher é o silêncio, mas não o silêncio de você ficar calada, de você não ter voz, não é sobre isso não, porque muitas vezes a mulher a tola, com as próprias mãos derruba a sua própria casa, porque não tem filtro, não tem sabedoria divina, fala o que quer, na hora que quer. Então Deus diz, melhor o silêncio, para que eu possa tratar na palavra, oração e jejum, e ela começar a abrir a boca dela quando ela for falar palavras que edificam. Você tem falado palavras que edificam a sua casa? Você tem falado palavras que edificam a sua casa? Você tem profetizado mesmo sem você ver acerca do seu marido e dos seus filhos? Você tem olhado para o teu marido e declara, é uma bênção, é um profeta, é o pastor da nossa casa, é o provedor da nossa vida. Talvez você não veja isso hoje, mas Provérbios vai dizer que na língua existe poder de vida e poder de morte, e você vai comer do fruto daquilo que você está declarando. O que você tem declarado para os seus filhos? Você é muito mais que uma mulher que cuida de crianças, dá um alimento, a escola paga. Você é aquela que declara a verdade de Deus sobre a vida dos teus filhos. Você é uma formadora de uma geração. O seu sim para Deus, com temor a Ele, gera um legado que vai impactar, não é só a vida deles não, meu querido. Você não tem ideia o que Deus vai fazer através da sua vida, da vida dos seus filhos. É uma cidade que é incendiada. As nações que recebem o fogo do Espírito Santo através da vida dos teus filhos. Mas muitas vezes a gente vive uma vida tão ordinária. Ordinária na palavra ou não. Ordinária é comum. A gente se acostuma. A gente começa a perder valores dentro da nossa casa porque nós estamos acostumados com o jeito de um, com o jeito de outro. Ao invés da gente entender que o padrão que Deus deseja para a nossa vida, para a vida familiar, é o padrão de Deus. Nós não podemos sossegar enquanto nós não vemos os céus na nossa casa. A gente não pode se acostumar a olhar o nosso marido frio e dizer, deixa ele, porque eu estou indo para a igreja. Você está entendendo? Em nome de Deus, temos perdido os nossos filhos e maridos para o inimigo, que tem conseguido encontrar brechas na nossa vida, na nossa casa. Deus está aqui levantando mulheres de fogo, mulheres com temor, mulheres de oração, mulheres de jejum, que não apenas querem brilhar num púlpito ou fazer acontecer na igreja local, mas que é primeiro dentro da casa. Eu não vou sossegar até que a minha família seja alcançada pelo Espírito Santo. Você foi chamada para influenciar. Muitas têm deixado esses valores caírem ao chão, negociando o que é eterno por aquilo que é passageiro. Negocia um tempo com Deus, não medita na palavra, está sempre com pressa, Deus por último. Ou negocia tempo com os filhos,
muitas vezes tão focado no trabalho ou nas redes sociais, que esse negócio aqui, ó, tá aqui. Tem roubado o nosso tempo com Deus, tem roubado o nosso tempo com os nossos filhos. Eu não estou falando para você não para te trazer peso novamente, porque Deus tem falado comigo também. A gente dá desculpas, mas eu estou fazendo vídeo para Deus. Eu estou falando para as mulheres que me seguem, né, influenciar a palavra. Mas teu filho está lá chamando a atenção, você está, para, estou terminando. Por que sempre os outros têm o melhor da gente? Hoje é uma tarde de alinhamento, porque os céus estão gritando, está gritando que não é a igreja o primeiro ministério, é a família. Quando Deus criou o homem e a mulher, criou ambos, um para o outro. Você está compreendendo? E ele, para ter intimidade, na viração do dia, Deus apareceu, olha que maravilhoso, por causa de Adão. Foi quebrado isso, mas por causa do outro Adão, Jesus, foi reconstruído. Então nós temos esse acesso direto ao Pai. Por que é que nós temos deixado tantas distrações e coisas serem mais importantes do que estar na presença de Deus e estar na presença da nossa família? Quantas de nós temos negociado a presença no nosso lar para dizer que é nossa carreira? Não, porque os homens, estamos deixando a ideologia do inferno mundano entrar na nossa casa. Dizendo que o sacrifício que a gente faz como uma mãe, como uma esposa, que edifica de fato, é tolice. Dizendo para mim e para você, que ser submissa é uma fraqueza. Quando quem determinou isso não fui eu, nem você, foi o próprio Deus. Submissão não é ser menos, não é ser fraca. Submissão é estar sobre a mesma missão que o marido está. É juntos. Não é um mais e um menos, não é um lado a lado. É lado a lado, um com o outro, juntos, cumprindo o chamado de Deus. Deus tem falado tanto comigo sobre isso. Eu tenho falado para as meninas que caminham comigo, as pastoras e líderes. A gente tem a tendência disso, de querer, é uma tendência de muitas mulheres, é tempo de mesa, é mentora, é discipuladora, a gente vê um monte, todo mundo querendo ensinar todo mundo, mas não tem vida muitas vezes. Eu vou te ensinar na mesa, mas não tem mesa de verdade com a família, compreende? O que Deus está dizendo para mim e para você? O que de fato eu busco não é aparência, é essência. É mulheres de fato que pagam um preço alto para verem a sua família rendida aos pés do Senhor. Eu não estou dizendo aqui, minhas irmãs, compreendam, de homem que trai, não quer nada com Deus, de homens que batem. Eu não estou falando sobre violência, em nome de Jesus. Não estou falando sobre relacionamento abusivo, amém? Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de que muitas mulheres acham que o atalho, o caminho mais fácil é simplesmente divorciar e largar. Mas eu vim te dizer que não é o padrão da Bíblia. Não é isso que a Bíblia vai dizer. Muito pelo contrário. Ele conta comigo, com você. E você não tem ideia do que é quando uma família está alinhada no centro da vontade de Deus, cheios do Espírito Santo. Você vai ver o teu marido orar por você. Você vai ver o teu marido vir à igreja e dizer: você não vai não? Porque muitas vezes é assim. Você vai? Não, arrasta. Em nome de Jesus, esse não é o padrão. Hoje a gente vê um ministério de mulher forte. E cadê os ministérios de homens? Graças a Deus, o Senhor tem, eu creio que aqui também, em nome de Jesus. Hoje de manhã tinha mais de 60 homens, 7 horas da manhã orando na prefeitura. Meu marido foi 7 horas da manhã orar, porque ele tem tentado despertar os homens na oração. Porque é verdade, gente, as mulheres têm crescido muito no ministério, mas é um erro a gente caminhar, voar, e eles ficarem para trás. A mulher sábia, ela não vai à frente, ela vai ao lado. E muitas vezes, sabe o que vai requerer de mim e de você? Muita paciência, óbvio. Mas desacelerar. Sabe quando você já compreendeu o processo, já passou, já entendeu, você quer... Aí você vê teu marido, tá indo, tô orando, tá aquela coisa. Mulher, não atropela não. Fica do lado dele. Vai orando. Pode ser que algumas escolhas que ele faça, você já viu que vai dar errado.
Você pode até aconselhá-lo. Mas se ele falar assim, não é isso, fica do lado. Porque se der ruim, vocês são um, né? Não é só mais dois, a Bíblia vai dizer. Vocês são um, vai dar ruim para os dois. Ai, pastora, Vocês vão junto aprender. Vai catar os caquinhos que quebrou. É o financeiro que deu ruim. Vai trabalhar os dois, vai negociar os dois, vai junto. Por quê? Porque ele precisa aprender. A pastora Ana não falou que nos processos trazem fortalecimento, nós aprendemos muita coisa no processo. Por que é que nós temos afofado o processo do nosso marido? Você é mãe dele? Não sou mãe. Sou mãe dos meus meninos, né? Aí o deles é diferente. Mas do meu marido, não sou mãe não. E muitas vezes a gente quer afofar ou a gente quer castrar a masculinidade, a autoridade dos nossos maridos dentro do nosso lar. Não faça isso. Sabe por quê? Porque depois você vai reclamar, meu marido é frouxo, meu marido não resolve nada, sempre eu. Porque você está pegando as coisas que deveriam ser dele e você está resolvendo. Mas pastora, se eu não resolver, ele não vai resolver. Deixa ele não resolver. As consequências virão? Vai vir. Para os dois. Mas ele vai aprender a ser mais esperto, ele vai aprender de que ele precisa tomar o lugar dele, de um bom provedor, de um administrador, do cabeça do lar, de que você depende, precisa dele. Porque quando ele vê você fazendo tudo, ele vai pensar o quê? Ela não precisa de mim? Quem está comigo? Nós precisamos não negociar o que é princípio da palavra, e isso é palavra. A mulher da parábola, ela não se conformou, né, de que ela perdeu a dracma. Muitas de nós estamos conformadas. Já acostumei com meu marido assim. Meu filho, não tem mais jeito. A gente fica, não. A mulher da parábola não sossegou até que ela encontrasse aquela dracma. Ela poderia falar, eu tenho 9. Eu tenho 9 aqui, foi só uma que se perdeu. Não. Toda a minha família será encontrada, será salva por Jesus. Toda a minha família. O que você tem perdido hoje? Que você tem se conformado? De verdade, mulher, eu vim te perguntar. Se você está conformada de só vir à igreja de domingo a domingo, sentar, ouvir uma palavra, não evangelizar sua vizinha, ou aquele que você vai no caixa, no supermercado, você está conformada com o quê? Você está conformada com a rotina do seu lar? Está tudo bem? Viver uma vida onde eu faço o devocional quando dá, eu oro quando está apertado, quando está difícil. Nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus. Segunda ponta, acenda a lâmpada da palavra. O texto vai dizer qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia, porque só a luz da palavra que é possível encontrar a moeda naquele chão batido. É interessante, porque a moeda ela caiu numa brecha dentro da casa. E geralmente, né, não existia energia elétrica, não existia lâmpada naquela época. Ela precisou pegar a lâmpada para iluminar, para que ela pudesse enxergar qual a brecha, o valor, onde ela havia perdido. Jesus está dizendo para mim e para você, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Sem luz a gente confunde o que é errado no certo, o que é certo, o que é errado. Sem luz a gente deixa o secular e o mundano entrar nos nossos lares. Sem luz nós ficamos vulneráveis à cultura que relativiza o pecado e convence. Todo mundo faz assim? Todo mundo faz isso? Não tem problema. Precisamos acender a lâmpada, a palavra de Deus dentro dos nossos lares. Nós precisamos ter cuidado em perder os valores dele dentro de nós. É brilhar fora da igreja, mas brilhar dentro de casa e brilhar fora de casa. É sermos as mesmas, mesmo quando ninguém está vendo. Sabe, público de um. Para Jesus. Não importa se você tem feito coisas lindas para Deus e ninguém reconhece, Jesus reconhece. Não importa se o teu marido não reconhece o esforço que você faz na sua casa para mantê-la organizada,
para você trabalhar fora da conta de casa, dos filhos, né, nos pés de Cristo, que você tem que se dedicado. Pode ser que teu marido não aplauda, ninguém vai aplaudir, mas eu vou te dizer, Jesus está vendo, Jesus está aplaudindo, Jesus está alegre em ver o seu esforço, em ver o seu cuidado com a casa, com o ministério a qual Ele te confiou. Não podemos interceder para o outro e esquecer dos nossos. Jesus está dizendo assim para mim e para você: não negocie os valores da palavra de Deus em ser uma mulher segundo o coração. Não podemos. Terceiro ponto, varra o chão. Fala de vigilância, fala de diligência, porque a mulher, ela não apenas acendeu a luz, ela pegou a vassoura e ela começou. Eu não sei se foi vassoura, né, naquela época, mas ela começou a varrer, a limpar, porque não basta apenas acender a luz, a gente precisa remover a sujeira, remover o erro, remover o pecado, remover a distração. Não é simplesmente eu vou encontrar e aleluia, não, eu vou encontrar e eu já vou aproveitar e botar em ordem essa casa. O que é que você precisa tirar? Será que é a poeira da indiferença do seu casamento? Está indiferente já com ele? Arranca isso em nome de Jesus. Será que é a sujeira de um pecado que está aí escondido, que você não confessa? É tão forte falar isso. O Espírito Santo me pede, desculpa gente, é uma tarde muito de alinhamento para nós. Tem mulheres que brincam com o pecado. Fica flertando, conversando. Nem sei porque eu estou falando isso, mas é porque Jesus te ama, Ele quer te alcançar. Não brinque com o pecado. Tem mulher que fica trocando mensagem. Mas é o rapaz que trabalha comigo. Mas é o rapaz da academia que... A gente brinca com o pecado. Não faça isso, porque é uma linha muito, muito tênue de você cair. Guarde seu coração, você é do teu amado Jesus, do teu amado, teu esposo, se você é casada. Não brinque, corte. Mulheres cristãs, mulheres que dizem que têm o Espírito Santo, não brincam com o profano. Remova o entulho da distração. O que está te distraindo? Será que você tem que ficar alguns... eu esquecendo de novo. Será que você tem que fazer jejum? Não, porque jejum já alimenta. Um propósito. Ficar sem um pouquinho de rede social. Mas o que vão pensar? Eu tenho muitos seguidores. Será que isso que não está roubando a atenção de Jesus e a atenção dos seus filhos? O que é? Talvez existe um momento que Deus quer te desacelerar, te parar, colocar em ordem algumas coisas, algumas prioridades na sua vida, para que você continue sendo uma bênção, influenciando certo. Olha que forte isso. A gente influencia muito, mulher. Você acha que não? A gente influencia pessoas que observam a gente sem você saber. Por isso, tenha cuidado da forma que você fala, a forma que você vive, a forma que você leva a sua família, porque isso influencia pessoas, ainda mais quando a gente se diz que nós somos cristãs. E tudo isso vai exigir esforço. Porque varrer, quando ela foi limpar para procurar, exige tempo, exige atenção. A sujeira sempre volta, tá? Igual em casa, né? Parece que um dia você não varre, o pó começa a acumular. O outro dia começa a acumular. É incrível, porque não é de uma hora para outra que a sujeira vem. São pequenas concessões da nossa vida. Não tem problema isso, a gente vai deixando, não tem problema isso, vai deixando. Quando vai ver, fica um lugar inabitável para a presença de Deus habitar na sua vida. E quase o quarto ponto vai dizer sobre resgate. Porque existe celebração do céu quando uma mulher se posiciona em buscar a vontade dEle e encontrar os valores perdidos. Há alegria no céu quando uma mulher decide resgatar a dracma perdida, o que se perdeu dentro da sua casa. E para finalizar, se os músicos quiserem subir, não sei se vai ter músico. Deus me trouxe a memória, elaborando essa palavra, em Mateus 25, fala sobre as virgens. As 10 virgens, que existiam as prudentes e aquelas que eram loucas e imprudentes. E é tão interessante porque fala sobre lâmpada, que é preciso ter luz, mas ali nessa parábola ela vai além, porque não é simplesmente você iluminar, você ser luz, mas é você ter óleo. E óleo é presença de Deus, óleo é santidade. E no fim, não tem como a gente emprestar o óleo uma da outra. Não tem como a gente de última hora ter uma vida de santidade, porque lá em Mateus 25 vai dizer que ninguém sabe a hora que Ele vai chegar.
Não dá para sair tentando emprestar depois a santidade da outra, tentando emprestar o óleo da outra. Deus busca de mim, de você, mulheres que têm as chamas, a presença, a palavra, mas mantenham o Espírito Santo dentro de si. Eu queria te convidar a ficar de pé. Não aceite, não aceite. Feche os seus olhos, não aceite que as suas dracmas, sua fé, sua vida, seu lar, seus filhos, seu casamento, seu chamado, caiam em brechas, que sejam esquecidas. Acende a lâmpada da palavra de Deus, para examinar aquilo que precisa ter colocado em ordem a sua vida. Varra o chão, limpa a sujeira do teu coração, da tua casa. Peça perdão, alinhe com o teu marido, peça perdão aos seus filhos se for necessário. Resgate que ainda dá para ser resgatado, ainda é tempo, o Senhor manda dizer sobre a sua vida. Porque você foi chamada para brilhar, brilhar a luz, a presença. E eu venho te perguntar, o que você perdeu dentro da sua casa? Eu estava aqui ministrando, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo estava falando diretamente ao seu coração algo, trazendo revelação, trazendo à sua mente, ao seu coração, coisas que você precisa varrer, colocar em ordem. Será que seria a alegria da fé, a paixão, o primeiro amor, o fervor da oração, a busca de jejuar mais, o respeito perdido no casamento, a conexão que se perdeu com os filhos, paixão pela palavra, paixão pela presença. Eu quero te convidar a vir até a frente, você que perdeu alguma dracma, porque a mulher teve disposição para mover todas as coisas, para encontrar o que estava perdido. E se você deseja encontrar em Deus aquilo que você acabou perdendo, com a distração, com a sujeira, vem aqui rapidamente, eu quero orar por você. Quero orar por você. Você não vai sair da mesma forma que você veio. Nós estamos num ambiente profético. Num ambiente profético. Se você precisa encontrar aquilo que se perdeu, eu não sei. São tantas coisas. Às vezes Deus falou com você coisas que eu nem mencionei aqui. Bem rapidinho. Não deixa o inimigo colocar acusação, peso, culpa sobre você. Impedimento. Venha com o coração quebrantado. Porque se você sabe de alguma coisa, porque o próprio Espírito Santo já colocou em você, já te alertou, já te mostrou. E por que eu tenho que sair do meu lugar? Sabe, tem uma mulher na Bíblia que há muitos anos ela sangrava. Ela era considerada impura, separada da sociedade. Mas quando ela ouviu falar que Jesus estava passando, que Ele poderia curá-la, ela se moveu. Ela não ficou presa com o que iam pensar dela, o que ia dizer dela. Muito pelo contrário, ela atravessou uma multidão. E ela dizia, se eu apenas encostar no manto de Jesus, eu posso ser curada. O movimento. Quando você se movimenta em fé, o céu responde. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui. Primeiramente, para te pedir perdão, Senhor Jesus. Porque nos perdemos na caminhada. Muitas vezes dentro da nossa casa, dentro da casa do Pai, da igreja. Muitas vezes estávamos perdidas no mundo mesmo. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque ficamos longe de Ti. Muitas vezes nos conformamos, Senhor, com valores, com princípios da Tua palavra que se perderam. E muitas vezes nem estávamos buscando mais. Nos perdoa, Senhor, porque a paixão se foi, aquele temor que havia no primeiro momento que Te conhecemos. Fomos influenciadas por outras pessoas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, que falhamos. Quando tratamos
com honra os de fora, mais com os de dentro. Perdoa-nos, Senhor Jesus, porque falhamos, Senhor. Mas nós cremos num Deus que redime o tempo. Nós cremos, Senhor. Por isso, Espírito Santo, vem sobre cada mulher que está no altar, Deus. Tu conheces cada uma no íntimo do ser. Tu és esse que as trouxe até aqui, Senhor Jesus. Há muitas aqui que o orgulho está sendo quebrado e esmagado nesse altar, Senhor Jesus. Mas nós queremos dizer, Pai, que aos teus pés nós queremos estar, Senhor. Esse é o lugar mais alto. Oh, Rabaxere Candalai. Oh, perdoa-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, lavando-nos. Lava, varre, limpa. Coloque em ordem o nosso coração. Coloque em ordem a nossa família. Coloque em ordem a nossa casa. Coloque em ordem a nossa vida espiritual. Vem, Espírito Santo de Deus. Faz-nos alvo como a neve, santa, Senhor Jesus, porque queremos te ver, santas como o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, com a casa limpa, Senhor, eu te peço, vem, enche do teu óleo. Enche da tua unção, vem sobre cada mulher agora, enchendo da tua presença, do teu fogo, Espírito Santo, levantando cada uma, Senhor, como uma profeta na sua casa, em nome de Jesus, que ela seja, Senhor, um instrumento, Senhor, da tua glória, um instrumento, Senhor, de paz, um instrumento de sabedoria, Senhor, no casamento dos filhos, um instrumento, Senhor, de ousadia, de coragem, de ir na contramão do mundo. Enche, Senhor Jesus, a nossa vida da sabedoria do céu, Senhor. Oh, Rabaxerecandalai. Oh, será que você pode dizer assim: Espírito Santo, faz a tua vontade na minha vida. Espírito Santo, desperta, Senhor Jesus. Desperta-me a mim, Senhor Jesus, para a tua obra. Ai, Senhor Jesus, que a nossa casa seja um lugar de avivamento, que a nossa casa seja um lugar de verdade, que a nossa casa seja um lugar que influencia, Senhor, outras famílias e outras casas, Senhor, em nome de Jesus. Faz-nos mulheres, Senhor Jesus, de verdade, que te amam de verdade, Deus. Não de falar, não de imitar, não de fazer o que está dando certo, mas de fazer o que tem que ser feito em nome de Jesus. Oh, Rabaxerecandalai, Rabaxerecandalai, estamos diante de ti porque não resistimos à tua presença. Enche, Senhor, a nossa vida, toma o teu lugar. Que o Senhor seja o único em nosso coração, o único, Senhor, da nossa vida. Nós declaramos, Senhor, nessa tarde que nós somos tuas. Declaramos, Senhor, que a nossa família é tua. Declaramos que o nosso chamado é teu. Declaramos que os nossos dons e talentos são teus, Senhor Jesus. Declaramos, Senhor Jesus, que queremos fazer a tua vontade. Declaramos, Senhor Jesus, que nós te amamos. Que nós te amamos. Aviva-nos. 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 Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Você pode levantar, voltar para o seu lugar, com a convicção de que Jesus já começou a boa obra na sua vida e na sua família. Dê uma salva de palmas a Ele.